Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu irei ler na íntegra, ou seja, totalmente, a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é um documento histórico, literário, enfim, é uma introdução ao Brasil, por assim dizer, a certidão do Brasil. A Carta de Pero Vaz de Caminha tem sua alta importância por ser um dos primeiros textos escritos em língua portuguesa no território atual do Brasil. Ou seja, é a carta que descreve o que nós conhecemos como o descobrimento do Brasil. E é tão importante, tão relevante, que acho que todo brasileiro deveria ler esse documento, porque ele tem aí toda a sua maestria, a sua forma de escrever, de uma forma belíssima, mesmo sendo um documento oficial. No caso, a ideia do Pero Vaz de Caminha era simplesmente relatar aquilo que ele tinha visto, e não tornar aqui, formar uma obra literária. Mas é muito interessante o documento. Existe todo um histórico, né, em torno do próprio descobrimento do manuscrito da Carta de Pero Vaz de Caminha, mas que eu já fiz outro vídeo falando sobre essa edição, né? Tá aqui no canal, você pode verificar, uma edição belíssima, né, em capa dura, com bom acabamento, aqui, contendo esses documentos, pela Xerox do Brasil. E eu vou ler na íntegra, então, a Carta de Pero Vaz de Caminha, porque se você não leu ainda, pelo menos você vai ter a oportunidade de ver e escutar esse documento tão importantíssimo. Se você já estudou na escola, ou se você já estudou por conta própria a Carta de Vaz Caminha, é bom para relembrar esse importantíssimo texto que trata justamente do primeiro encontro dos portugueses e dos povos já nativos, né, que nós conhecemos como os índios. Então, um documento importantíssimo, muito belo. Vamos começar a leitura do início até o fim. Carta de Pero Vaz de Caminha a Dom Manuel. Essa edição em língua atual, né, pelo Paulo Roberto Pereira. Senhor, posto que o capitão-mor dessa vossa frota e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento dessa vossa terra nova, que ora nessa navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar o saiba pior que todos fazer. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que, para aformosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Da marinhagem e singraduras do caminho não darei aqui conta a vossa alteza, porque o não saberei fazer, e os pilotos devem ter esse cuidado. Portanto, senhor, do que hei de falar, começo e digo. Então, interessante, né? Ele começa a falar que ele vai apenas relatar aquilo que ele viu, ele não vai nem tornar mais belo, nem tornar mais feio aquilo que ele simplesmente presenciou. Ele quer fazer um relato para o rei Dom Manuel daquele momento, né? A partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março, sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e as 9 horas. Nos achamos entre as Canárias, mais perto da Gran Canária, e ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de 3 a 4 léguas. E domingo, 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, ou melhor, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar, piloto. Na noite seguinte, segunda-feira, ao amanhecer, se perdeu da frota Vasco de Ataíde com a sua nau, sem haver tempo forte nem contrário para que tal acontecesse. Fez o capitão suas diligências para o achar, a uma e outra parte, mas não apareceu mais. E assim seguimos nosso caminho, por este mar, de longo até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamam botelho, assim como outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam furabuchos. Nesse dia, a horas de véspera,
Houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao monte alto o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra da Vera Cruz. Então aqui o nome original do Brasil, não é Terra da Vera Cruz. Mandou lançar o prumo. Acharam 25 braças, e ao sol posto, obras de 6 léguas da terra, surgimos âncoras. Seguimos âncoras em 19 braças, ancoragem limpa. Ali permanecemos toda aquela noite, e a quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e seguimos diretos à terra, indo os navios pequenos diante por 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 e 9 braças, até meia légua da terra, onde todos lançamos âncoras em frente à boca de um rio. E chegaríamos a esta ancoragem às 10 horas, pouco mais ou menos. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Interessante, né? Assim que eles chegaram nas praias do Brasil, eles viram lá, já tinham homens, 7 ou 8 homens, que são os nativos, né? Os índios brasileiros. Então lançamos fora os batéis e esquifes, e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. E o capitão Mor mandou em terra no batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos 3, de maneira que, ao chegar ao batel à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens. Eram pardos todos, nus, pardos todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Interessante, né? O primeiro contato com os nativo-americanos, né? Nicolau Coelho, o primeiro sinal para baixar as armas, e aqui os índios pardos, né, e nus baixaram suas armas. Ali não pôde deles haver fala, nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça, e um sombreiro preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave compridas, com uma copazinha pequena de penas vermelhas e pardas como o de papagaio. E outro deu-lhe um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljaveira, as quais peças creio que o capitão manda a Vossa Alteza, e com isso se volveu às naus por ser tarde, e não poder haver deles mais fala por causa do mar. Na noite seguinte, ventou tanto sueste com chuvaceiros que fez caçar as naus, especialmente a capitânia. E sexta pela manhã, às 8 horas, pouco mais ou menos, por conselho dos pilotos, mandou o capitão levantar âncoras e fazer vela. E fomos ao longo da costa, com os batéis e esquifes amarrados à popa na direção do norte, para ver se achávamos alguma abrigada e bom pouso, onde nos demorássemos para tomar água e lenha. Não que nos minguasse, mas por aqui nos acertarmos. Quando fizemos vela, estariam já na praia, assentados perto do rio, obra de 60 ou 70 homens, que se haviam juntado ali poucos e poucos. Fomos de longe, e mandou o capitão aos navios pequenos que seguissem mais chegados à terra, e se achassem pouso seguro para as naus que amainassem. E velejando nós pela costa, obra de 10 léguas do sítio donde tínhamos levantado ferro, acharam os ditos navios pequenos um recife, com um porto dentro, muito bom e muito seguro, com uma muito larga entrada, e meteram-se dentro e amainaram. As naus arribaram sobre eles, e um pouco antes do sol posto amainaram também, obra de uma légua do recife, e ancoraram em 11 braças. E estando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, por mandado do capitão, por ser homem vivo e destro para isto,
meteu-se logo no esquife a sondar o porto dentro, e tomou 2 daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos, que estavam numa almadia. Um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas, e na praia andavam muitos com seus arcos e setas, mas de nada lhes serviram. Trouxe-os logo, já de noite, ao capitão, em cuja nau foram recebidos com muito prazer e festa. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estima de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprido de uma mão, deixa eu ver, travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Os cabelos seus são corredios, e andavam tosquiados, de tosquia alta, mais que de sobreponte, de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte para detrás, uma espécie de cabeleira de penas de aves amarelas, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas, e andava pegada aos cabelos, pena a pena, com a confeição branda como cera, mas não era, de maneira que a cabeleira ficava muito redonda e muito basta, e muito igual, e não fazia míngua mais lavagem para a levantar. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço e aos pés uma alcatifa por estrado. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia e nós, outros que aqui na nau com ele vamos, sentamos no chão pela alcatifa. Assentaram-se tochas, Acenderam-se tochas. Entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Interessante. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. E é interessante, né, que ele menciona que a ouro, que a prata, demorou aí mais de 100, quase 200 anos para que os portugueses realmente tivessem a descoberta, né, do ouro, em Minas e outras regiões. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz que os havia ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela. Não lhe queriam pôr a mão, e depois a tomaram como que espantados. Interessante, os índios se espantaram com a galinha. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada daquilo, e se alguma coisa provavam, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho numa taça, mal lhe puseram à boca. Não gostaram nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma abarrada. Não beberam. Mal a tomaram na boca, que lavaram e logo a lançaram fora. Então os índios não gostavam das comidas portuguesas, hein? Vi um deles umas contas de rosário brancas, acenou que lhes dessem, folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Isso tomávamos nós por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isso não queríamos nós entender, porque não lhe havíamos de dar.
depois tornou as contas a quem las deram. Então estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir, sem buscarem maneira de cobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas. O que quer dizer fanadas? Circuncidadas, né? E as cabeleireiras delas estavam bem rapadas e feitas. O capitão lhes mandou pôr por baixo das cabeças seus coxins, e o da cabeleireira esforçava-se por a não quebrar. E lançaram-lhes um manto por cima, e eles consentiram, quedaram-se e dormiram. Ao sábado pela manhã, mandou o capitão fazer vela, e fomos demandar a entrada, a qual era muito larga e alta de 6 a 7 braças. Entraram todas as naus dentro, e ancoraram em 5 ou 6 braças. Ancoragem dentro tão grande, tão formosa e tão segura, que podem abrigar-se nela mais de 200 navios e naus. E tanto que as naus quedaram ancoradas, todos os capitães vieram a esta nau do capitão Mor. E daqui mandou o capitão a Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias, que fossem em terra e levassem aqueles 2 homens e os deixassem ir com seus arco e setas. E isso depois que fez dar a cada um sua camisa nova, sua carapuça vermelha e um rosário de contas brancas de osso, que eles levaram nos braços, seus cascavéis e suas campainhas. E mandou com eles para lá ficar um mancebo degradado, criado de Dom João Telo, a que chamam Afonso Ribeiro, para lá andar com eles e saber se seu viver e maneiras. Saber de seu viver e maneiras. E a mim mandou que fosse com Nicolau Coelho. Fomos assim de frecha, direitos à praia. Ali acudiram logo obra de 200 homens, todos nus e com arcos e setas nas mãos. 200 homens, né? Aqueles que nós levávamos acenaram-lhes que se afastassem e pousassem os arcos, e eles os pousaram, mas não se afastaram muito. E mal pousaram os arcos, logo saíram os que nós levávamos, e o mancebo degradado com eles. E saídos não pararam mais, nem esperava um pelo outro, mas antes corriam a quem mais corria. E passaram um rio que por ali corre, de água doce, de muita água, que lhes dava pela braga, e outros muitos com eles. E foram assim correndo além do rio, entre umas moitas de palmos onde estavam outros. Ali pararam, entretanto, foi-se o degradado com um homem que, logo ao sair do batel, o agasalhou e levou até lá. Mas logo tornaram a nós, e com ele vieram os outros que nós levávamos, os quais vinham já nus e sem carapuças. Então começaram a chegar muitos, entravam pela beira do mar para os batéis, até que mais não podiam. Traziam cabaços de água e tomavam alguns barris que nós levávamos. Enchiam-nos de água e traziam-nos aos batéis. Não que eles de todos chegassem à borda do batel, mas junto a ele lançavam os barris que nós tomávamos. E pediam que lhes dessem alguma coisa. Levava Nicolau Coelho cascavéis e manilhas, e a uns dava um cascavel e a outros uma manilha, de maneira que com aquele engodo quase nos queriam dar a mão. Davam-nos daqueles arcos e setas por sombreiros e carapuças de linho ou por qualquer coisa que o homem lhes queria dar. Dali se partiram os outros 2 mancebos, que os não vimos mais. Muitos deles, ou quase a maior parte dos que andavam ali, traziam aqueles bicos de osso nos beiços, e alguns que andavam sem eles tinham os beiços furados, e nos buracos uns espelhos de pau que pareciam espelhos de borracha. Outros traziam 3 daqueles bicos, a saber, um no meio e os 2 nos cabos. Aí andavam outros quartejados de cores, a saber, metade deles da sua própria cor e metade de tintura preta, a modos de azulada, e outros quartejados de escaques. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espadas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de as muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Ali por então
não houve mais fala nem entendimento com eles, por a barbaria deles ser tamanha, por a barbárie deles ser tamanha, que se não entendia nem ouvia ninguém. Acenamo-lhes que se fossem. Assim o fizeram e passaram-se além do rio. Saíram 3 ou 4 homens nossos dos batéis e encheram não sei quantos barris de água que nós levávamos e tornamo-nos às naus. Mas quando assim vimos, acenaram-nos que tornássemos. Tornamos e eles mandaram o degredado e não quiseram que ficasse lá com eles. Este levava uma bacia pequena e 2 ou 3 carapuças vermelhas para lá as dar ao Senhor. E se o lá houvesse, não cuidaram de lhe tomar nada, antes o mandaram com tudo. Mas então Bartolomeu Dias o fez outra vez tornar, ordenando que lhes desse aquilo. E ele tornou e o deu, à vista de nós, aquele que da primeira vez agasalhara. Logo voltou e nós trouxemo-lo. Esse que o agasalhou era já de idade e andava por louçainha, todo cheio de penas, pegadas pelo corpo, que parecia asseteado como São Sebastião. Outros traziam carapuças de penas amarelas, outros de vermelhas e outros de verdes. E uma daquelas moças era tão tingida de baixo a acima daquela tintura, e certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha que ela não tinha tão graciosa, que há muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhe tais feições, fizeram vergonha, por não terem a sua como ela. Nenhum deles era afanado, mas todos assim como nós. E com isto nos tornamos, e eles foram-se. À tarde saiu o capitão Mor em seu batel com todos nós outros e com os outros capitães das naus em seus batéis a folgar pela baía, em frente da praia. Mas ninguém saiu em terra, porque o capitão não quis, sem embargo de ninguém nela estar. Somente saiu ele com todos nós em um ilhéu grande, que na baía está e que na baixa mar fica muito vazio, porém é por toda a parte cercado de água, de sorte que ninguém lá pode ir a não ser de barco ou a nado. Ali folgou ele e todos nós outros, bem 1 hora e meia. E alguns marinheiros que ali andavam com chinchorro pescaram peixe miúdo, não muito. Então volvemos-nos às naus, já bem de noite. Ao domingo de Pascuela, pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Mandou a todos os capitães que se apressassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou naquele ilhéu armar um esperavel e dentro dele um altar muito bem corrigido. E ali com todos nós outros fez dizer missa, a qual foi dita pelo padre Frei Henrique, em voz entoada, e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que todos eram ali. A qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Bem bonito, né? Todos assistindo à missa com muito prazer e devoção. Ali era, com o capitão, a bandeira de Cristo, com que saiu de Belém, a qual esteve sempre levantada da parte do Evangelho. Essa bandeira de Cristo é a bandeira da Ordem de Cristo, que era a bandeira que eles carregavam. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta, e nós, todos lançados por essa areia, e pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento dessa terra, conformando-se com o sinal da cruz, sob cuja obediência viemos, a que foi muito a propósito e fez muita devoção. Entendeu? Muito interessante. Sobre o sinal da cruz é que esses homens vieram e é o que consta na própria carta, né? Enquanto estivemos à missa e à pregação, seria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas, a qual andava folgando. E olhando-nos, sentaram-se, e depois de acabada a missa, assentados nós à pregação, levantaram-se muitos deles, tangeram corno ou buzina,
e começaram a saltar e a dançar um pedaço. E alguns deles se metiam em armadilhas, 2 ou 3 que aí tinham, as quais não são feitas. As quais não são feitas como as que eu já vi. Somente são 3 traves atadas entre si, e ali se metiam 4 ou 5, ou esses que queriam, não se afastando quase nada da terra, senão enquanto podiam tomar pé. Acabada a pregação, voltou o capitão com todos nós para os batéis, com nossa bandeira alta. Embarcamos e fomos todos em direção à terra para a passagem ao longo por onde eles estavam, indo na dianteira, por ordem do capitão Bartolomeu Dias, em seu esquife, com um pau de uma armadilha que lhes o mar levara, para ludar, e nós, todos, obra de tiro de pedra atrás dele. Como viram o esquife de Bartolomeu Dias, chegaram-se logo todos à água, metendo-se nela até onde mais podiam. Acenaram-lhes que pousassem os arcos, e muitos deles os iam logo pôr em terra, e outros não. Andava aí um que falava muito aos outros que se afastassem, mas não que a mim me parecesse que lhe tinham acatamento ou medo. Este que os assim andava afastando trazia o seu arco e setas, e andava tinto de tintura vermelha pelos peitos, espáduas, quadris, coxas e pernas até baixo, mas os vazios, com a barriga e estômago, eram de sua própria cor. E a tintura era assim vermelha que a água a não comia nem desfazia. Antes, quando saía da água, parecia mais vermelha. Saiu um homem do esquife de Bartolomeu Dias e andava entre eles, sem implicar em nada com ele para fazer-lhe mal. Antes lhe davam cabaças de água e acenavam aos do esquife que saíssem em terra. Com isso se volveu Bartolomeu Dias ao capitão e viemo-nos às naus, a comer, tangendo gaitas e trombetas, sem lhes dar mais opressão. E eles tornaram-se a sentar na praia, e assim por então ficaram. Neste ilhéu, onde fomos ouvir missa e pregação, a água espraia muito, deixando muita areia e muito cascalho a descoberto. Enquanto aí estávamos, foram alguns buscar marisco e apenas acharam alguns camarões grossos e curtos, entre os quais vinha um tão grande e tão grosso como em nenhum tempo vi tamanho. Também acharam cascas de bebigões e ameijoas, mas não toparam com nenhuma peça inteira. E tanto que comemos, vieram logo todos os capitães a esta nau, por ordem do capitão Mor, com os quais ele se apartou, e eu na companhia. E perguntou a todos se nos parecia bem mandar a nova do achamento dessa terra a vossa alteza pelo navio dos mantimentos, para melhor a mandar descobrir e saber dela mais do que nós agora podíamos saber, por irmos de nossa viagem. E entre muitas falas que no caso se fizeram, foi por todos ou a maior parte dito que seria muito bem, e nisso concluíram. E tanto que a conclusão foi tomada, perguntou mais se lhes parecia bem tomar aqui por força um par desses homens para os mandar a vossa alteza, deixando aqui por eles outros 2 destes degredados. Sobre isso acordaram que não era necessário tomar por força homens, porque era geral costume dos que assim levavam por força para alguma parte dizerem que há ali de tudo quanto lhes perguntam, e que melhor e muito melhor informação da terra dariam os 2 homens destes degredados que deixassem, do que eles dariam se os levassem por ser gente que ninguém entende. Nem eles tão cedo aprenderiam a falar para o saberem tão bem dizer que muito melhor estoutros ou não digam, quando vossa alteza cá mandar, e que, portanto, não cuidassem de aqui tomar ninguém por força, nem de fazer escândalo, para de todo mais os amansar e a pacificar, senão somente deixar aqui os 2 degredados quando daqui partíssemos. E assim, por melhor a todos parecer, ficou determinado. Acabado isto, disse o capitão que fôssemos nos batéis em terra e ver se ia bem como era o rio, e também para folgarmos. Fomos todos nos batéis em terra armados e a bandeira conosco. Eles andavam ali na praia à boca do rio, para onde nós íamos,
E antes que chegássemos, pelo ensino que dantes tinham, puseram todos os arcos e acenavam que saíssemos. Mas tanto que os batéis puseram as proas em terra, passaram-se logo todos além do rio, o qual não é mais largo que um jogo de mancal. E mal desembarcamos, alguns dos nossos passaram logo o rio e meteram-se entre eles. Alguns aguardavam, outros afastavam-se. Era, porém, a coisa de maneira que todos andavam misturados. Eles ofereciam desses arcos com suas setas por sombreiros e carapuças de linho ou por qualquer coisa que lhes davam. Passaram além tantos dos nossos e andavam assim misturados com eles que eles se esquivavam e afastavam-se. E deles alguns iam-se para cima onde outros estavam. Então o capitão fez que 2 homens o tomassem ao colo, passou o rio e fez tornar a todos. A gente que ali estava não seria mais que acostumada. E tanto que o capitão fez tornar a todos, vieram a ele alguns daqueles, não porque o conhecessem por senhor, pois me parece que não entendem nem tomavam disso conhecimento, mas porque a gente nossa passava já para aquém do rio. Ali ficavam e traziam muitos arcos e continhas daquelas já ditas, e resgatavam-nas por qualquer coisa, em tal maneira que os nossos trouxeram dali para as naus muitos arcos e setas e contas. Então tornou-se o capitão aquém do rio, e logo acudiram muitos à beira dele. Ali verieis galantes pintados de preto e vermelho e quartejados, assim nos corpos como nas pernas, que certo pareciam bem assim. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres moças nuas como eles, que não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril e a nárga toda tinta daquela tintura preta, e o resto tudo da sua própria cor. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas que nisso não havia nenhuma vergonha. Também andava aí outra mulher moça com um menino ou menina ao colo, atado com um pano, não sei de que, aos peitos, de modo que apenas as perninhas lhe apareciam, mas as pernas da mãe e o resto não traziam pano algum. Depois andou o capitão para cima ao longo do rio, que corre sempre chegado à praia. Ali esperou um velho que trazia na mão uma pá de almadia. Falava enquanto o capitão esteve com ele, perante nós todos, sem nunca ninguém o entender, nem ele a nós, quantas coisas lhe demandávamos acerca de ouro, que nós desejávamos saber se na terra havia. Trazia esse velho o beiço tão furado que lhe caberia pelo furo um grande dedo polegar, e metia nele uma pedra verde, ruim, que cerrava por fora esse buraco. O capitão lhe a fez tirar, e ele não sei que diabo falava e ia com ela direito ao capitão para lhe meter na boca. Estivemos sobre isso rindo um pouco, e então enfadou-se o capitão e deixou. E um dos nossos deu-lhe pela pedra um sombreiro velho, não por ela valer alguma coisa, mas por amostra. Depois houve ao capitão, segundo creio, para com as outras coisas a mandar a vossa alteza. Andamos por aí, vendo a ribeira, a qual é de muita água e muito boa. Ao longo dela há muitas palmas e não muito altas, em que há muitos bons palmitos. Colhemos e comemos deles muitos. Então tornou-se o capitão para baixo, para a boca do rio, onde havíamos desembarcado. Além do rio, andavam muitos deles dançando e folgando uns diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos, e faziam-no bem. Passou-se então, além do rio Diogo Dias, a Moxarife, que foi de Sacavém, que é homem gracioso de prazer, e levou consigo um gaiteiro nosso com a gaita, e meteu-se com eles a dançar, tomando-os pelas mãos, e eles folgavam e riam, e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, fez-lhes ali, andando no chão, muitas voltas ligeiras, e solto real, de que eles se espantavam e riam,
e folgavam muito. Conquanto com aquilo muito os segurou e afagou, tomavam logo uma esquiveza como de animais monteses e foram-se para cima. E então o capitão passou o rio com todos nós outros, e fomos pela praia de longe, indo os batéis, assim rente da terra, fomos até uma lagoa grande de água doce que está junto com a praia, porque toda aquela ribeira do mar é apaulada por cima e sai a água por muitos lugares. E depois de passarmos o rio, foram uns 7 ou 8 deles andar entre os marinheiros que se lhe recolhiam aos batéis, e levaram dali um tubarão que Bartolomeu Dias matou, lhes levou e lançou na praia. Bastara dizer-vos que até aqui, como quer que eles um pouco se amansassem, logo de uma mão para outra se esquivavam, como pardais do cevodeiro. Homem não lhes ousa falar de rijo para não se esquivarem mais, e tudo se passa como eles querem, para os bem amansar. O capitão, ao velho com quem falou, deu uma carapuça vermelha, e com toda a fala que entre ambos se passou, e com a carapuça que lhe deu, tanto se apartou e começou de passar o rio, foi-se logo recatando e não quis mais tornar de lá para quem. Os outros 2 que o capitão teve nas naus, a que deu o que já disse, nunca mais aqui apareceram, do que tiro ser gente bestial, de pouco saber e por isso tão esquiva. Porém, e com tudo isto, andam muito bem curados e muito limpos, e naquilo que parece ainda mais que são como aves ou alimárias montesas, as quais faz o ar melhor pena e melhor cabelo que as mansas, porque os corpos seus são tão limpos, tão gordos e tão formosos que não pode mais ser. Isso me faz presumir que não tem casas nem moradas a que se acolham, e o ar a que se criam os faz tais. Nem nós ainda até agora vimos nenhuma casa ou maneira delas. Mandou o capitão àquele degredado Afonso Ribeiro que se fosse outra vez com eles. Ele foi e andou lá um bom pedaço, mas a terra tornou-se. O fizeram eles vir e não o quiseram lá consentir. E deram-lhe arcos e setas, e não lhe tomaram nenhuma coisa do seu. Antes disse-lhe que lhe tomara umas continhas amarelas que levava e fugia com elas. E ele se queixou, e os outros foram logo após. E las tomaram e tornaram-las a dar. E então mandaram-no a vir. Disse que não vira lá entre eles, senão umas choupaninhas de rama verde e de fetos muito grandes, como o de entre Douro e Minho. E assim nos tornamos às naus, já quase noite a dormir. À segunda-feira, depois de comer, saímos todos em terra a tomar água. Ali vieram então muitos, mas não tantos como as outras vezes. Já muito poucos traziam arcos. Estiveram assim um pouco afastados de nós, depois pouco a pouco misturaram-se conosco. Abraçavam-nos e folgavam, e alguns deles se esquivavam logo. Ali davam alguns arcos por folhas de papel e por alguma carapucinha velha ou por qualquer coisa. Em tal maneira isso se passou que bem 20 ou 30 pessoas das nossas se foram com eles, onde outros muitos estavam com moças e mulheres, e trouxeram de lá muitos arcos e barretes de penas de aves, deles verde e deles amarelos, dos quais creio o capitão há de mandar a mostra a Vossa Alteza. E segundo diziam esses que lá foram, folgavam com eles. Nesse dia os vimos mais de perto e mais à nossa vontade, por andarmos quase todos misturados. Ali alguns andavam daquelas cinturas quartejados, outros de metades, outros de tanta feição como em panos de armar, e todos com os beiços furados, e muitos com os ossos neles, e outros sem ossos. Alguns traziam uns ouriços verdes de árvores que na cor queriam parecer de castanheiros, embora mais pequenos. E eram cheios de uns grãos vermelhos pequenos que, esmagando-os entre os dedos, faziam tintura muito vermelha, de que eles andavam tintos, e quanto mais se molhavam, tanto mais vermelhos ficavam. Todos andam rapados até cima das orelhas, e assim as sobrancelhas e pestanas. Trazem todos às testas, de fonte a fonte, tintas
da tintura preta, que parece uma fita preta da largura de 2 dedos. E o capitão mandou àquele degredado Afonso Ribeiro e a outros 2 degredados que fossem lá andar entre eles, e assim a Diogo Dias, por ser homem ledo com que eles folgavam. Aos degredados mandou que ficassem lá esta noite. Foram-se lá todos e andaram entre eles. E segundo eles diziam, foram bem 1,5 léguas a uma povoação em que haveria 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas cada uma como esta nau capitânia. Eram de madeira e das ilhargas de tábuas e cobertas de palha, de razoada altura. Todas uma só peça, sem nenhum repartimento. Tinham dentro muitos esteios, e de esteio a esteio uma rede atada pelos cabos, alta, em que dormiam. Debaixo, para se aquentarem, faziam seus fogos, e tinha cada casa 2 portas pequenas, uma num cabo e outra no outro. Então, interessante, os índios tinham as redes, né? Diziam que em cada casa se recolhiam 30 ou 40 pessoas, e que assim os achavam, e que lhes davam de comer daquela vianda, que eles tinham, a saber, muito iame, e outras sementes que na terra há, e eles comem. Mas quando se fez tarde, fizeram-nos logo tornar a todos, e não quiseram que lá ficasse nenhum. Ainda, segundo diziam, queriam vir com eles. Resgataram lá por cascavéis e por outras coisinhas de pouco valor que levavam, papagaios vermelhos muito grandes e formosos, e 2 verdes pequeninos, e carapuças de penas verdes, e um pano de penas de muitas cores, maneira de tecido assaz formoso, segundo vossa alteza, todas essas coisas verá, porque o capitão vos há de mandar, segundo ele disse. E com isso vieram, e nós tomamo-nos às naus. À terça-feira, depois de comer, fomos em terra dar guarda de lenha e lavar roupa. Estavam na praia quando chegamos, obra de 60 ou 70 sem arcos e sem nada. Tanto que chegamos, vieram logo para nós, e sem se esquivarem. Depois acudiram muitos, que seriam bem 200, todos sem arcos, e misturaram-se todos tanto conosco que alguns nos ajudavam a acarretar lenha e a meter nos batéis, e lutavam com os nossos e tomavam muito prazer. Enquanto cortávamos a lenha, faziam 2 carpinteiros uma grande cruz de um pau que ontem para isso se cortou. Muitos deles vinham ali estar com os carpinteiros, e creio que o faziam mais por verem a ferramenta de ferro com que a faziam, do que por verem a cruz, porque eles não têm coisa que de ferro seja, e cortam sua madeira e paus com pedras feitas como cunhas, metidas em um pau entre 2 talas, muito bem atadas, e por tal maneira que andam fortes, segundo diziam os homens que ontem às suas casas foram, porque las viram lá. Era já a conversação deles conosco tanta que quase nos estovavam no que havíamos de fazer. O capitão mandou a 2 degredados e a Diogo Dias que fossem lá à aldeia, e a outros se houvesse novas delas, e que em toda maneira não viessem dormir às naus, ainda que eles o mandassem, e assim se foram. Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessavam alguns papagaios por essas árvores, deles verdes e outros pardos grandes e pequenos, de maneira que parece haverá muitos nessa terra. Porém, eu não veria mais que até 9 ou 10. Outras aves então não vimos, somente algumas pombas seixas, e pareceram-me bastante maiores que as de Portugal. Alguns diziam que viram rolas, e eu não as vi, mas segundo os arvoredos são muitos e grandes, e de infindas maneiras, não duvido que por eles esse sertão haja muitas aves. Não duvido que por esse sertão haja muitas aves. Cerca da noite, nos volvemos para as naus com nossa lenha. Eu creio, senhor, que ainda não dei conta aqui a vossa alteza da feição de seus arcos e setas. Os arcos são pretos e compridos, as setas também compridas, e os ferros delas, de canas aparadas,
segundo Vossa Alteza verá por alguns que eu creio o capitão a ela há de enviar. À quarta-feira não fomos em terra, porque o capitão andou todo o dia no navio dos mantimentos e a despejá-lo e fazer levar as naus, isso que cada um podia levar. Eles acudiram à praia, muitos, segundo das naus vimos. No dizer de Sancho de Tovar, que lá foi, seriam obra de 300. Diogo Dias e Afonso Ribeiro, degredado, aos quais o capitão ontem mandou que em toda maneira lá dormissem, volveram-se já de noite por eles não quererem que lá ficassem. Trouxeram papagaios verdes e outras aves pretas quase como pegas, a não ser que tinham o bico branco e os rabos curtos. Quando Sancho de Tovar se recolheu à nau, queriam vir com eles alguns, mas ele não quis senão dois mancebos dispostos e homens de prol. Mandou-os essa noite muito bem pensar e curar. Comeram toda a vianda que lhes deram e mandou fazer-lhes cama de lençóis, segundo ele disse. Dormiram e folgaram aquela noite. E assim não houve mais este dia que para escrever seja. À quinta-feira, derradeiro de abril, comemos logo, quase pela manhã, e fomos em terra por mais lenha e água. E em querendo o capitão sair desta nau, chegou Sancho de Tovar com seus dois hóspedes, e por ele ainda não ter comido, puseram-lhe toalhas, trouxeram-lhe vianda e comeu. Aos hóspedes sentaram cada um em sua cadeira, e de tudo o que lhes deram comeram muito, muito bem, especialmente lacão cozido, frio e arroz. Não lhes deram vinho, por Sancho de Tovar dizer que não bebiam bem. Acabado o comer, metemo-nos todos no batel e eles conosco. Deu um grumete a um deles, uma armadura grande de porco montês, bem revolta. Tanto que a tomou, meteu-a logo no beiço e, porque se lhe não queria segurar, deram-lhe uma pequena de cera vermelha. E ele ajoelhou-lhe seu adereço detrás para ficar segura, e meteu-a no beiço, assim revolta para cima. E vinha tão contente com ela, como se tivesse uma grande joia. E tanto que saímos em terra, foi-se logo com ela e não apareceu mais aí. Andariam na praia quando saímos 8 ou 10 deles. E de aí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam esse dia à praia 400 ou 450. Traziam alguns deles arcos e setas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Comiam conosco do que lhes dávamos. Bebiam alguns deles vinho, outros o não podiam beber, mas parece-me que se lhe avezarem, o beberão de boa vontade. Andavam todos tão dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas, que pareciam bem. Acarretavam dessa lenha quantas podiam, com muito boa vontade, e levavam-na aos batéis. Andavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós andávamos entre eles. Foi o capitão com alguns de nós um pedaço por este arvoredo até uma ribeira grande e de muita água, que ao nosso parecer era esta mesma que vem ter à praia, em que nós tomamos água. Ali ficamos um pedaço bebendo e folgando ao longo dela, entre esse arvoredo que é tanto tamanho, tão vasto e de tantas plumagens que o homem as não pode contar. Há entre ele muitas palmas, de que colhemos muitos e bons palmitos. Quando saímos do batel, disse o capitão que seria bom irmos direitos à cruz, que estava encostada a uma árvore junto com o rio, para se erguer amanhã, que é sexta-feira, e que nos puséssemos todos em joelhos e a beijássemos para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. E assim fizemos. A esses 10 ou 12 que aí estavam, acenaram-lhe que fizessem assim, e foram logo todos beijá-la. Você vê, os índios foram beijar a cruz, né? Bem interessante. Vamos continuar então nossa leitura aqui. Parece-me gente de tal inocência que se homem os entendesse e eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm
nem entendem em nenhuma crença. Então, é interessante, né? Parecia que eles não tinham religião. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, a qual praza a nosso Senhor que os traga, porque certo esta gente é boa e de boa simplicidade. E imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E pois nosso Senhor, que lhe deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar à Santa Fé Católica, deve cuidar da sua salvação, e prezará a Deus que com pouco trabalho seja assim. Eles não lavram, nem criam. Não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra alimária que costumada seja ao viver dos homens. Nem comem senão desse inhame que aqui há muito, e dessa semente e frutos que a terra e as árvores de si lançam. E com isso andam tais e tão rígidos e tão nédios que o não somos nós tanto, com quanto trigo e legumes comemos. Neste dia, enquanto ali andaram, dançaram e bailaram sempre com os nossos, ao som de um tamboril dos nossos, em maneira que são muito mais nossos amigos que nós seus. Se lhes homem acenava, se queriam vir às naus, faziam-se logo prestes para isso, em tal maneira que se a gente todos quisera convidar, todos vieram. Porém, não trouxemos esta noite às naus, senão 4 ou 5 a saber, o capitão Mor, 2, Simão de Miranda, 1, e trazia já por pajem, e Aires Gomes, outro, também por pajem. Um dos que o capitão trouxe era um dos hóspedes que lhe trouxeram da primeira vez, quando aqui chegamos, o qual veio hoje aqui vestido na sua camisa e com ele seu irmão. E foram esta noite muito bem agasalhados, assim de vianda como de cama, de colchões e lençóis para os quais amansar. E hoje, que é sexta-feira, 1º dia de maio, pela manhã, saímos em terra com nossa bandeira e fomos desembarcar acima do rio contra o sul, onde nos pareceu que seria melhor chantar a cruz, para melhor ser vista. Ali assinalou o capitão o lugar onde fizessem a cova para a chantar. Enquanto a ficaram fazendo, ele, com todos nós, outros fomos pela cruz abaixo do rio onde ela estava. Ali a trouxemos com esses religiosos e sacerdotes diante, cantando em maneira de procissão. Eram já aí alguns deles, obra de 70 ou 80, e quando nos viram assim vir, alguns foram meter debaixo dela para nos ajudar. Passamos o rio ao longo da praia e fomos-la por onde havia de ficar, que já do rio obra de 2 tiros de besta. Andando-se ali nisto, vieram bem 150 ou mais. Chantada a cruz, com as armas e a divisa de Vossa Alteza, que primeiramente lhe pregaram, armaram altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique, a qual foi cantada e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram conosco a ela obra de 50 ou 60 deles, assentados todos de joelhos, assim como nós. Então aqui a missa é celebrada pelo Frei Henrique, né, que tem aqui a própria imagem. Deixa eu ver se eu encontro aqui no próprio livro, aquela imagem clássica da missa sendo feita, que é muito bonita. Essa imagem aqui. Então, olha que bonito, né? Um relato histórico e aqui retratado nesse quadro, propriamente. Então, aqui. E quando veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles se levantaram conosco e alçaram as mãos, ficando assim até ser acabado. E então tornaram-se a assentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, eles se puseram assim todos, como nós estávamos com as mãos levantadas, em tal maneira sossegados, que certifica a Vossa Alteza, que nos fez muita devoção. Estiveram assim conosco até acabada a comunhão, depois da qual comungaram esses religiosos e sacerdotes e o capitão com alguns de nós outros. Alguns deles, por o sol ser grande, quando estávamos comungando,
Levantaram-se e outros estiveram e ficaram. Um deles, homem de 50 ou 55 anos, continuou ali com aqueles que ficaram. E esses, estando nós assim, ajuntava estes que ali ficaram e ainda chamava outros. E andando assim entre eles, falando, lhes acenou com o dedo para o altar e depois apontou o dedo para o céu, como se lhes dissesse alguma coisa de bem. E nós assim o tomamos. Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima e ficou em alva, e assim se subiu junto com o altar em uma cadeira. Ali nos pregou do Evangelho dos Apóstolos, cujo dia hoje é, tratando, ao fim da pregação, deste vosso prosseguimento tão santo e virtuoso, o que nos aumentou a devoção. Esses que a pregação sempre estiveram, quedaram-se como nós olhando para ele. E aquele que digo chamava alguns que viessem para ali. Alguns viam e outros iam-se. E acabada a pregação, como Nicolau Coelho trouxesse muitas cruzes de entanho com crucifixos que lhe ficaram ainda da outra vinda, houveram por bem que se lançasse a cada um a sua ao pescoço. Pelo que o padre Frei Henrique se assentou ao pé da cruz e ali, a um por um, lançava a sua atada em um fio ao pescoço, fazendo-lhe primeiro beijar e a levantar as mãos. Viam a isso muitos e lançaram-nas todas, que seriam obra de 40 ou 50. Isso acabado, era já bem 1 hora depois do meio-dia. Vimos as naus a comer, trazendo o capitão consigo aquele mesmo que fez aos outros aquela mostrança para o altar e para o céu, e um seu irmão com ele. Fez-lhe muita honra e deu-lhe uma camisa mourisca, e ao outro uma camisa destoutras. E segundo que a mim e a todos pareceu, essa gente não lhes falece e outra coisa para ser toda cristã, se não entendermos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer, como nós mesmos, por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar, quem entre eles mais devagar ande, que todos serão tornados ao desejo de Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo que os batizar, porque já então terão mais conhecimento de nossa fé, e pelos dois degredados que aqui entre eles ficam, os quais ambos hoje também comungaram. Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a qual esteve sempre à missa, e a quem deram um pano com que se cobrisse. Puseram-lhe ao redor de si, porém, ao assentar, não fazia grande memória de o estender bem para se cobrir. Assim, Senhor, a inocência dessa gente é tal que a de Adão não seria maior quanto à vergonha. Ora, veja, Vossa Alteza, se quem em tal inocência vive se converterá ou não, ensinando-lhes o que pertence à sua salvação. Acabado isso, fomos assim perante eles beijar a cruz, despedimos-nos e viemos comer. Creio, Senhor, que com estes dois degredados ficam mais 2 grumetes que esta noite saíram dessa nau no esquife, fugidos pela terra. Não vieram mais e cremos que ficarão aqui, porque de manhã, prazendo a Deus, fazemos daqui nossa partida. Essa terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul, vimos até outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista. Será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas, e a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia parma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos que nos parecia muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa
que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. Muito legal, né? E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Em que aí não houvesse mais que ter aqui essa pousada para esta navegação de Calicut bastaria. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa santa fé. E nessa maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza do que nesta vossa terra vi. E se a algum ponto me alonguei, ela me perdoe, que o desejo que tinha de vos tudo dizer me fez assim pelo miúdo. E pois que, Senhor, é certo que assim neste cargo que levo, como em outra qualquer coisa que de vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. E a ela peço que, por fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. Beijo às mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro, da vossa ilha de Veracruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha. Então, muito interessante esse relato histórico, né? E como eles foram bem recebidos pelos índios, né? Pelos nativos americanos, e como foi feita a primeira missa no Brasil, e como foi feita a celebração, a participação dos índios. Essas cenas tão bonitas, tão interessantes, que faz parte justamente da nossa história, né? Tem aqui essa imagem aqui de Oscar Pereira, desembarque, né? Bem bonito também. Então, faz parte da nossa história esse relato desse acontecimento tão belo e tão interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Até nosso próximo vídeo.